Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Glória a Deus por isso. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 10, verso 8. O tema da mensagem de hoje é: o que fazer quando a cura não é imediata? O que fazer quando a cura de uma doença, uma cura não é imediata? Mas eu quero que você entenda que eu estou apenas usando a temática de cura como exemplo, mas pode ser qualquer coisa que é uma promessa da palavra de Deus, uma promessa da palavra de Deus que você já pela fé recebeu, mas tendo recebido pela fé, você ainda não viu a manifestação disso no natural. Como, por exemplo, é uma promessa de Deus para você, que você e a sua casa servirá ao Senhor. Amém? Mas talvez você olhe para o lado agora e o seu pai, o seu irmão, que você gostaria que tivesse servido Jesus, está de ressaca da noite anterior, está na rua agora, está fazendo alguma besteira, longe de Jesus, e a cadeira ao seu lado está vazia. Mas você tem uma palavra de Deus, que você e a sua casa servirá ao Senhor. O que fazer? Continuar pedindo. Uma vez que você pediu e creu, então quem creu não precisa pedir de novo. Mas o que você faz enquanto aquilo que você pediu, creu, que já é uma realidade no mundo espiritual, porque a Bíblia diz que para todas as promessas de Deus, e são muitas na palavra, nós temos em Cristo Jesus o sim e o amém. Aleluia! Tem muitas coisas que nós precisamos mergulhar em oração, discernir no Espírito qual é a vontade de Deus. Tem coisas que não estão explícitas na Bíblia, como por exemplo, fazer faculdade de medicina ou de direito. Você vai ter que orar e discernir isso no seu espírito. O Espírito Santo vai falar ao seu coração. Mas existem coisas que nós pedimos a Deus, perguntamos a Deus qual é a sua vontade, que Ele já revelou a sua vontade. Por isso, as orações são mais poderosas quando elas estão em concordância com alguém que lê a palavra, porque você vai orar, declarar a palavra de Deus. Há quem diga que declarar cura, tomar posse de cura, é pressionar Deus. Não, você não pode pressionar quem já tomou uma decisão. Aleluia. Acerca de cura, Deus já falou a sua vontade. Acerca da salvação da sua família, acerca de outras promessas bíblicas, Deus já deixou na palavra a sua vontade. Como, por exemplo, terminar ou não começar um relacionamento de jugo desigual. Namorar ou não com o ímpio. Deus, qual é a sua vontade? Uai, a Bíblia já diz, não entreis em jugo desigual. Então tem coisas que Deus já manifestou a sua vontade. O que nós fazemos é pela fé manifestar ou pela obediência obedecer. Amém? É da vontade de Deus que oremos pelos doentes, e não só que oremos pelos doentes, que declaremos cura sobre ele, mas que tenhamos sempre, diga comigo, sempre, uma expectativa de cura. Você não está autorizado a orar por um doente e não tem expectativa que ele seja curado. Porque a Bíblia deixa claro para nós que nós precisamos ter essa expectativa. Como você vai ler agora, Mateus 10, 8, mostra para nós que orar pelos doentes e ter expectativa que eles sejam curados, não foi uma sugestão de Jesus, mas uma ordem. Jesus espera que os seus discípulos sejam como ele. E Jesus foi por toda parte curando enfermos, expulsando demônios e proclamando o reino de Deus, desfazendo as obras do diabo. Um discípulo de Jesus é alguém semelhante a Jesus. Um discípulo de Jesus continua aquilo que Jesus começou. Jesus orou sempre. Jesus sempre teve expectativa que as pessoas fossem curadas. E ele disse para que os seus discípulos, diga eu, amém, fizesse a mesma coisa. Mateus capítulo 10, verso 8 diz: curem, é uma ordem, curem os leprosos e os outros doentes. Graças a Deus que
o Senhor jamais nos daria uma ordem se não tivesse nos dado suprimento, condições de cumpri-la. Se Ele está dando uma ordem, vão, curem os enfermos, é que a parte dele Ele vai fazer. Aleluia! A parte dele, no final das contas, nem é da sua conta. Da minha e da sua conta é obedecer. Cabe o servo obedecer ao seu Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 5, verso 16. Tiago, capítulo 5, verso 16. Essa oração feita com fé salvará a pessoa doente. O Senhor, diga comigo, o Senhor lhe dará saúde. Aleluia! Mas Deus está procurando mãos para que Ele possa usar na terra. Deus está procurando pés que possam se locomover na direção dos doentes. Deus está procurando ouvidos que possam ouvir as oportunidades e orar pelos doentes. Quando alguém disser para você do seu lado que está sentindo dor de cabeça, dor na coluna, qualquer tipo de enfermidade que seja, séria ou não a sua interpretação, não tire da bolsa e ofereça automaticamente um Dorflex, uma aspirina. Eu tenho uma aspirina aqui. Não que você não possa fazer também, mas lance mão primeiro da oração da fé. Veja na necessidade do outro uma oportunidade para que você cresça na operação como ministro do Evangelho. Posso ouvir um amém? Veja que Deus está te dando uma oportunidade. O impossível é uma oportunidade para que você veja e manifeste o sobrenatural de Deus. Se alguém chegou e disse, eu estou doente, eu estou sentindo dor de cabeça, se alguém tem um remédio, você vai dizer, eu tenho. Aí ele vai dizer, me dá. Deixa eu orar por você. Coloque as mãos sobre ele. Como ora por cura? Uau, eu vou te ensinar isso hoje, você nunca mais vai esquecer. Como orar por cura. O que dizer? É muito poderoso. Você vai olhar para o doente, vai impor as mãos sobre o ombro dele, vai impor as mãos sobre a mão dele, ou vai só estender a sua mão e vai dizer, seja curado agora em nome de Jesus. Amém. É assim que ora por um doente. Sem Jesus deixar um manual trabalhoso, alguns crentes já não oram. Imagina se cada doente que viesse, ele fizesse um sermão de 3 pontos, orando por cura em 3 pontos. Aí que não iam orar mesmo. Mas quando nós olhamos para Jesus e para os seus discípulos, nós vemos Jesus dando uma ordem para a enfermidade. Saia em nome de Jesus, eu ministro saúde agora. Jesus está nos dizendo, essa oração feita com fé, salvará o doente. O Senhor lhe dará saúde. Isaías capítulo 53, verso 4. De vez em quando temos que voltar nessas coisas, porque a igreja vai crescendo muito rápido. Alguns também vão se esquecendo de algumas coisas. Temos que voltar e nos posicionar que somos daqueles que creem que é da vontade de Deus curar os doentes e que Ele manifesta essa vontade através de nós, muitas vezes. Nós somos uma igreja que crê em cura, nós somos uma igreja que crê em milagre, amém? Nós somos operadores de sinais e maravilhas. Essa casa é uma casa de cura, uma casa de milagre. Isaías 53 diz, e no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser, sobre o seu corpo, levou todas, diga comigo, todas as nossas doenças. Glória a Deus, você pode dizer glória a Deus? Por isso que eu disse na hora da ceia, que se você está com uma alergia, eu estou com a pele toda descascando, você precisa usar a sua mente, use a sua mente para um culto a Deus, use a sua mente e veja, através da sua imaginação, Jesus lá na cruz, cheio de pele descascando. Porque foi exatamente isso que espiritualmente aconteceu. Você não pode dizer para alguém, João, vem cá, vem cá. Você não pode dizer para alguém, você tem toda essa caneca, eu dei toda a caneca para ele, aí eu te pergunto, a caneca está com quem? Comigo ou com ele?
A caneca pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Por quê? Porque eu não entreguei para ele uma parte da caneca. Eu entreguei para ele toda a caneca. Eu não fiquei com a alça da caneca. Eu disse, toda a caneca é sua. Então, o que está com ele, está com ele. É isso que nós precisamos entender quando a Bíblia diz que Jesus tomou sobre si todas as nossas enfermidades, o que está nele, está nele. Amém? Nós não, preste atenção nisso aqui, nós não pedimos a Deus que Ele faça algo como que algo que Ele ainda precise trabalhar para fazer. Nós obedecemos em fé e falamos para que as doenças saiam, por quê? Porque Jesus já fez. Jesus já tomou sobre si as nossas enfermidades. O que o Senhor espera é que creiamos nisso e falemos e agimos e venhamos a agir a partir dessa verdade. Nós não chegamos para a doença e falamos, Senhor, se for da sua vontade, cure o doente. Não, essa não é uma oração inteligente e nem bíblica. Por quê? Porque a vontade de Deus já foi manifesta. E custou muito caro para Deus. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Já está feito. Nós oramos como quem já está orando a partir de uma obra consumada. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Então a vontade de Deus acerca desse assunto já foi feita. O que nós falamos agora é dizer para a enfermidade, nós sabemos que você está ilegal aí. Nós sabemos que existe um diagnóstico diferente daquele que o médico deu para ela. Nós sabemos que existe um diagnóstico mais verdadeiro que antecede esse, que ele recebeu em suas mãos. Jesus já levou sobre si, passado, todas as enfermidades. O que nós falamos agora é proclamar isso. Aleluia. E quando falamos e nada parece ter acontecido, a nossa batalha espiritual, meu irmão, não é brigar com a doença e ficar discutindo com a doença. Sai, ela diz, não saio. Nem com demônios nós deveríamos fazer isso. É engraçado que ninguém pergunta, ninguém, eu nunca vi alguém perguntar para alguém possesso, alguém está possesso, rangendo os dentes, gritando, esbravejando, amaldiçoando, com um demônio falando em sua boca. Eu nunca vi alguém parar, olhar para os céus e dizer, Senhor, se for da tua vontade, que esse demônio saia. Ninguém faz isso. Por quê? Porque quanto a esse assunto somos maduros e cremos em fé, chegamos a um lugar de convicção que a vontade de Deus é que os demônios sejam expelidos. Mas todas as vezes que demônios estiverem na frase, estará também curai os enfermos. Acontece que nós amadurecemos mais acerca de um assunto e por isso cremos mais, ouvimos, demos mais o nosso ouvido para isso, crescemos mais em fé acerca desse tema e do outro não. Nós separamos as coisas. Então, nós não entramos numa batalha espiritual com a enfermidade. Mas a batalha que nós travamos é que Tiago vai nos dizer que é a batalha da fé. A Bíblia vai nos dizer que a batalha que nós travamos é a batalha para permanecer crendo, desrespeitando e afrontando as circunstâncias que estão diante de nós. Existe uma batalha espiritual que todo crente deve lutar, que se chama a batalha da fé. Que é você declarar algo e aos olhos nus, quando você olha, nada parece ter acontecido. As circunstâncias estão afrontando você. Você não parece ser alguém próspero financeiramente, você não parece ser alguém com uma família salva, você não parece que os seus filhos vão servir ao Senhor quando você olha para o que eles estão fazendo, mas o desafio é permanecer em fé, mesmo com as circunstâncias dizendo o contrário. Abra sua Bíblia comigo lá em Josué, capítulo 6, verso 1 em diante. O povo de Deus precisa conquistar um território, mas esse território é lacrado por uma grande muralha, que são as muralhas de Jericó. E sendo guiado por Josué, esse povo recebe uma direção de Deus, tomem aquele território, conquistem aquela cidade, mas há uma grande oposição entre eles e a palavra que Deus designou. Uma muralha enorme
humanamente falando, impenetrável, principalmente para um grupo de soldados tão pequenos, que era o povo de Israel naquele momento. Capítulo 6, verso 1 em diante. Os portões de Jericó estavam muito bem trancados, a fim de que os israelitas não pudessem invadir a cidade. Ninguém podia entrar nem sair da fortaleza. Então, o Senhor falou, diga comigo, o Senhor falou. Aqui muda tudo, irmão. Ele enviou a sua palavra e a sua palavra nos curou. Quando Deus fala, aleluia, tudo muda, nós temos tudo que nós precisamos. Posso ouvir um amém? Então o Senhor falou a Josué, vê, entrego nas tuas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Vós todos os combatentes, dei uma volta ao redor da cidade, cercando-a uma vez, e assim farão durante mais 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um seu chofar, adoração, sua trombeta feita de chifre de carneiro, estou só explicando para você o que significa o chofar, à frente da arca, ou seja, à frente da presença de Deus, vão e proclamem a adoração ao Senhor. No sétimo dia marcharão todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes tocarão as trombetas, adorarão ao Senhor. Então, quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo bradará um forte grito de guerra, e as muralhas da cidade ruirão, e o povo atacará, cada um no lugar que estiver posicionado. Salte para o verso 10. Aqui está o segredo. Contudo, Josué havia instruído do seguinte modo: não bradeis, nem façais ouvir a vossa voz, e não saia da vossa boca palavra alguma, até o dia em que eu vos der a ordem, gritai. Então vocês bradarão e gritarão bem alto. Como essa guerra foi vencida, mas a começar da muralha, como essa muralha foi derrubada, Deus deu uma palavra. Eu quero te fazer uma pergunta. Você obviamente faz ideia de que a muralha caiu, né? É uma história bem conhecida. A muralha foi ao chão, assim como Deus disse que iria. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Quando foi que a muralha caiu? A muralha caiu quando caiu diante dos olhos dos discípulos? Não. A muralha caiu quando Deus disse. Porque tudo que sai da boca de Deus é um decreto. Tudo aquilo que Deus fala, se cumpre. A palavra de Deus não volta antes que cumpra o propósito para qual ela foi enviada. Diz a Bíblia que assim como a chuva desce, rega a terra e não volta antes que cumpra o seu propósito, a palavra de Deus também é assim. Ela não volta antes que ela cumpra o seu propósito. Então a muralha caiu quando Deus disse que ela cairia. Os discípulos foram ver a muralha ao chão 7 dias depois, mas no mundo espiritual já era uma realidade. É como a história da figueira. Jesus olha para uma figueira, ela não tem frutos, amaldiçoa a figueira, e ao amaldiçoar a figueira, a olho nu, nada acontece. A figueira permanece lá, do mesmo jeito. E eles vão embora. E como eu já falei aqui, provavelmente os discípulos foram pensando o que está acontecendo com o mestre hoje. Parece que ele não está orando e jejuando tanto. Ou então ele tem autoridade com gente, ele tem autoridade para pessoas, para seres humanos, mas com plantas não é a parada dele. Porque tudo que o mestre fala acontece. E ele falou para essa figueira secar e a figueira está do mesmo jeito. Eles passaram aquela noite em crise mentalmente falando. Isso é comprovado porque no outro dia, quando eles voltam, quando eles passam por ali em outro momento, assim que eles olham a figueira está seca. E eles dizem: mestre, mestre, a figueira secou. Como quem estava assim a noite toda. O que aconteceu? Preocupados, inquietos, mas Jesus não. Jesus dormiu a noite toda sabendo que o que tinha que ser feito foi feito quando ele disse. Jesus não estava surpreso porque a figueira secou. Porque a figueira não secou quando os discípulos viram. A figueira secou quando Jesus disse. A raiz de todas as coisas no mundo natural está no mundo espiritual. A figueira, ela é a sua raiz. Se a raiz secar, se um tronco secar, talvez ela sobreviva. Mas se a raiz secar, já era.
Então, quando Jesus falou e lá debaixo da terra, onde ninguém vê, algo aconteceu. E nós precisamos saber que quando nós falamos, quando nós nos apropriamos das promessas de Deus, quando nós liberamos uma palavra de saúde sobre o nosso corpo, sobre a vida de alguém, nós temos que ter a convicção que lá no mundo espiritual, o que tinha que acontecer já aconteceu, na verdade, porque já aconteceu há mais de 2000 anos atrás. O que vai determinar se isso vai vir à tona e nós veremos diante dos nossos olhos, passa muitas vezes pela nossa confissão de fé, permanecer falando apesar de não estarmos vendo, permanecermos em ações de graças apesar de não estarmos vendo, porque não andamos por aquilo que vemos, não andamos por aquilo que ouvimos, não andamos por aquilo que sentimos. Eu quero te lembrar que você é o tipo de gente esquisita, chamado crente, que anda por aquilo que crê. O justo viverá pela fé. Nós não somos como os ímpios, que precisam de coisas naturais para se moverem. Nós nos movemos de acordo com a palavra de Deus. Me espanta quando crentes ficam espantados quando nós estamos falando essas coisas. Você se aliançou com o movimento errado, irmão. Não foram claros com você. O justo vive pela fé. A Bíblia diz que essa palavra, para muitos parece loucura, mas é sabedoria de Deus para nós. E nós não estamos aqui como quem está prestes a ver a primeira vez Deus fazer alguma coisa. Nós estamos aqui como quem tem visto na palavra, mas na nossa vida, na nossa igreja local, saúde manifestando, milagres, poder de ressurreição acontecendo diversas vezes. Não podemos ficar, depois de termos visto milagres, discutindo se Deus faz ou se Deus não faz. Nós temos matéria-prima o suficiente para saber que aquilo que sai da boca de Deus se cumpre. Agora, qual é a cooperação que Deus esperava desse povo? A cooperação que Deus esperava desse povo é que eles falassem certo, que eles se posicionassem de maneira correta, que eles falassem na hora certa. Perfeito é o homem, diz a palavra, que não tropeça naquilo que diz. Perfeito é o homem que fala na hora certa. Ser um sábio não é sobre falar apenas na hora certa, mas envolve saber ficar em silêncio quando é hora de ficar em silêncio. Não é sobre falar por falar, é falar a coisa certa na hora certa. Provérbios capítulo 13, verso 3. Eu espero que vocês estejam lendo Provérbios ainda, ou já se cansaram. O combinado foi lermos Provérbios todos os dias até o final do ano. Bill, eu já fiquei há 2 meses atrás, tudo bem, volte agora. Amém? Há tempo ainda. Leia Provérbios hoje, leia Provérbios amanhã. Quando você se esquecer, volte a ler Provérbios. Provérbios capítulo 3, verso 3. Olha aqui, palavra poderosa para nós. A pessoa que consegue guardar a sua boca, preserva a própria vida. Todavia, quem fala sem refletir, acaba se arruinando. A pessoa que consegue guardar a sua própria boca, preserva a própria vida. Esse é o desafio. Quando o nosso corpo está doendo, quando as circunstâncias estão nos fazendo sentir desconfortáveis, e ainda assim, ao abrir a nossa boca, nós oferecemos ações de graças ao Senhor. Obrigado porque a minha família é salva. Mesmo depois do meu filho me xingar, me desonrar, obrigado porque o meu filho pertence ao Senhor. É o desafio você continuar crendo na palavra com o seu corpo dizendo para você que Deus não fez. E aí você precisa saber falar ou se silenciar. Se o que você vai dizer não está de acordo com aquilo que Deus liberou sobre você, fique em silêncio. Ou cante um louvor ao Senhor. Louvores, como você vai aprender hoje, são uma bênção porque eles são um trilho. Um trilho que não nos permite, se você escolher um bom louvor, obviamente, porque tem louvor que misericórdia. Tem muita música ímpia que é melhor. Mas um louvor bíblico, ele é um trilho para que no seu momento de angústia, você não saia do trilho, não ceda às inquietações da sua alma. Como um trem guia, como um trilho guia um trem,
quando você está cantando um louvor, você está guiado. O próximo refrão já é uma garantia que você vai proclamar que Deus é grande, que Deus é poderoso. E aí, quando você não sabe o que dizer, já vem o próximo refrão também, que lembra você os feitos de Jesus. Aleluia. E aí você vai acalmando a sua alma e vai se lembrando quem Deus é. Provérbios 15, 23. Saber de uma resposta é uma alegria. Quando eu li isso aqui, eu fiquei muito animado, porque eu nunca tinha lido nessa perspectiva. Saber dar uma resposta é uma alegria. Aleluia. Nós temos uma resposta para dar, irmão. Uma pergunta é feita e já foi respondida. Acerca de muitas coisas, nós já sabemos qual é a vontade de Deus. Então nós podemos estar alegres. Ainda que no natural nada tenha mudado, aqui diz que aquele que tem uma resposta, ele tem uma alegria, ele recebe alegria, ele manifesta isso com alegria. Saber dar uma resposta é uma alegria. Nós temos uma resposta para dar às nossas condições, e é a palavra de Deus. Nós temos uma resposta para dar para a nossa alma inquieta. Ei, alma, por que você está abatida? Ei, alma, por que você está inquieta? O salmista está falando com ele mesmo, ele não está falando com a alma de ninguém, porque isso é coisa de espiritismo, falar com a alma dos outros. É alma penada. Não, ele está falando com ele mesmo. Ele está dizendo, minha alma, por que você está abatida? Ele está falando para ele mesmo. Ei, Bill, ei, João, ei, Paulo, ei, Ana, por que você está abatida? O seu Redentor vive. Erga os seus olhos e olhe para o monte. O seu socorro vem do Senhor. Ele está pregando a palavra para ele mesmo. Ele está lembrando ele mesmo que o Senhor já livrou ele antes. Nós temos uma resposta para dar às nossas condições. Como é boa a palavra certa na hora certa, guarde isso. Provérbios 12, verso 18 agora. Provérbios 12, verso 18. As palavras do falador, e aqui de um jeito pejorativo, aquele que fala sem pensar, aquele que fala o que não deve, ferem como ponta de espada, mas as palavras do sábio podem curar. Aleluia. Glória a Deus. Você sabia que você pode ser veículo de cura para você mesmo, falando a palavra de Deus, se lembrando da palavra de Deus, proclamando a palavra de Deus. E glória a Deus, porque você não vive sozinho. No seu dia abatido, se você está numa mesa, se você vive em comunidade, por isso a gente fala com você, vem para a comunidade, vem para a igreja pequena que acontece nos lares, se conecta um pouco mais com o corpo, porque no dia que você está abatido, você tem alguém para liberar uma palavra na sua vida, você tem alguém para te lembrar quem você é. Quando você chega lá na mesa, lá, para o seu líder de mesa, ou para o seu amigo de mesa, e fala assim, ó, dá não, viu? Todo mundo tem um dia ruim. Eu estou apresentando para vocês aqui, gente, a vontade plena de Deus, a plena varonilidade, o varão maduro, a varoa madura perfeita, porque eu estou apresentando para você a palavra de Deus, a vontade plena de Deus. Mas muitas vezes eu também não vivo a vontade plena de Deus, quero ser vulnerável para você. Aí eu tenho uma vida de igreja, um líder, alguém que me lembra. Aí você também está num dia mal, não aguentou, está explodindo. Eu não vou conseguir. A minha casa não vai servir o Senhor não, cara. Meu marido é isso, meu marido é aquilo. Meu filho é isso, meu filho é aquilo. E aí o seu amigo de ministério, de mesa ali, bota a mão no seu ombro. Eu lembro quando Deus falou com você. Ou então deixa eu orar com você para Deus renovar suas forças. Eu vou dizer algo para você aqui, sinceramente, na mesa, só tem um tempo de proclamação da palavra, porque eu sei que tem gente que, o primeiro contato que ele tem com a nossa igreja, muitas vezes é a mesa. E ele precisa ouvir a palavra de Deus. Porque para mim, falando dos crentes, a mesa só seria um lugar de adoração e oração uns pelos outros. Porque palavra você ouve aqui, o que eu preguei domingo passado, se eu te perguntar 2 pontos do meu sermão, tu já não lembra. Palavra você recebeu a semana toda, você ouviu, não falta palavra para um crente, nessa igreja aqui não. Mas às vezes falta tempo de comunhão, falta o partir do pão, falta você abrir seu coração, ir ali para o meio, e às vezes não tem tempo, né? Porque gastou, por isso que a gente é chato na mesa para não passar o tempo da pregação da palavra, e aí líderes de mesa entendam o que a gente está falando. É porque na mesa, para o cristão, esse momento é o ponto mais alto.
É quando você traz ele para o meio da mesa e pede para ele comunicar as dores dele e vocês vão orar. E às vezes a dor dele pode ser suprida por alguém. É um feijão que não tem dentro de casa. É um mês sem comer carne. E vocês podem ir lá e fazer uma compra. Podem suprir o que a igreja de domingo dificilmente vai ficar sabendo desse tamanho. A igreja da quarta, a igreja da terça-feira, a igreja da mesa pode saber. Então, aí você está ali, tem alguém te lembrando da promessa, tem alguém te lembrando da palavra de Deus. Por isso é bom a vida de comunhão. A gente não escolhe as pessoas para serem líder de mesa porque, nossa, fulano prega muito. Não, não é isso não, irmão. Se você vai para a mesa e você sai de lá, nossa, teologicamente assim não foi profundo esse sermão. Você não entendeu nada ainda, irmão. Você fala como alguém sábio, mas é neófito. Porque você não entende que coisas espirituais como a comunhão, a oração, são tão importantes quanto. E não falta palavra para você aqui. Ali não é lugar de profundidade teológica, não. Ali é lugar de profundidade da manifestação da teologia, da comunhão, da oração, da adoração. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então a gente não escolhe alguém para pregar um sermão que deixa alguém de boca aberta, não, irmão. Nós queremos que um líder deixe alguém de boca aberta pela disposição dele de servir, de orar pelas pessoas, de se compadecer das dores das pessoas. Esse é um bom líder de mesa. Então vamos lá. Três manifestações que você precisa ter quando você orou e nada parece ter acontecido. Falando certo, falando em fé. Falando certo, falando em fé. Primeiro ponto. Meditar na palavra para que fé chegue no seu coração. Melhor, para que você cresça em fé. Porque se você orou, você crê. Agora você pode crescer em fé, você pode amadurecer ainda mais. Olha o que nós vamos ler aqui em Marcos 6, verso 5. Por isso não podia realizar ali nenhum milagre, com exceção feita a alguns doentes que ao impor as suas mãos foram curados. Olha isso aqui, o próprio Jesus, em um determinado lugar, apesar de querer, apesar de haver nele a disposição para fazer, não pôde realizar muitos milagres. E diz o verso 6, e perplexo com a falta de fé por parte dos seus. Por que não pôde realizar muitos milagres? As pessoas não estavam maduras ainda. Elas não estavam entendendo a herança. Elas não estavam entendendo com plenitude que elas podiam acessar aquilo que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo, o reino de Deus chegou, porque a Bíblia também diz que Jesus nos ensina a proclamar que o reino de Deus chegou através de operação de cura e milagres. É um sinal que o reino de Deus está na terra quando as pessoas são curadas. E aí Jesus percebe que eles não estavam prontos para entender que eles poderiam viver o reino de Deus. Aí Jesus vira as costas e fala, eu desisto desse povo incrédulo, eu desisto, eu vou embora. Não, olha o que Jesus faz. E é o que nós devemos fazer. Enquanto aquilo que oramos não acontece, meditemos na palavra acerca daquele assunto. Meditemos na palavra. Fé vem como? Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como que você cresce em fé? Ouvindo. Só que você tem que entender que a palavra de Deus ela tem várias temáticas. Se você precisa crescer em fé acerca do assunto de administração financeira, que Deus cuida das suas finanças, que Deus te dá sabedoria para administrar, não adianta você passar a semana lendo sobre cura divina, irmão. Não se malha a perna querendo crescer peito. Por isso que nós malha só peito mesmo. Se você quer que o peito cresça, você malha peito. Se você quer que a perna cresça, você malha perna. Ambos são partes do mesmo indivíduo, mas são exercícios diferentes e tem que ser trabalhado de maneira diferente, em momentos diferentes. Se você quer crescer no assunto sobre como ser um bom líder da sua casa, um bom homem, não adianta você saber que você é frágil na sua fé a respeito de liderança, de sacerdócio, e você passa a semana no CHU, orando e estudando sobre dons espirituais. Seu filho não quer saber agora de dons espirituais, seu filho quer um pai que se posiciona dentro de casa. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Há tempo para todas as coisas, irmão, administre o seu tempo. Bem-aventurado é o homem que julga bem a si mesmo. Julgue as áreas da sua vida de fragilidade. Ei, irmão, Jesus te deu uma inteligência, culto racional. Tem coisa que ninguém precisa dizer para você não. A tua vida está dizendo que você é fracassado numa área. Que você tem sido fracassado como esposo. Que você tem sido fracassado na sua vida de oração. Você sabe. Faça alguma coisa.
Como que sinais acompanham os que creem? Como que manifestação de Deus vai acontecer? Sinais acompanham os que creem. Como que eu creio? Lendo a palavra. Vai estudar a palavra sobre esse tema. Mas todo mundo na igreja agora está numa campanha lá de estudo de dons. Tá, você vem, estuda sobre dons aqui, agora quando você voltar para a tua casa, mergulhe no que você precisa. Leia texto sobre isso. Se é sobre cura que você precisa, se você quer crescer nisso para poder orar mais pelos doentes, ou porque você está numa condição de enfermidade, você tem que abrir textos de cura várias vezes no seu dia, lê ele em voz alta. Por quê? Porque o ouvido mais perto da sua boca é o seu. Leia. Por quê? Porque você está lidando com condições que estão dizendo para você que Deus não faz. A sua perna, que você vai ter que fazer uma cirurgia, ela dói. A condição do médico é, vai ter que fazer uma cirurgia. Então ela dói, ela está pregando para você. A enfermidade está pregando, pregue algo contrário. Não fique só com o que você está sentindo. Proclame a palavra. Vá para a palavra de Deus. Leia textos da primeira pessoa. Quando você vê Jesus curando, você coloca assim, sou eu. O meu Jesus que curou o leproso, ele ainda cura. Veja lá ele curando e veja a sua enfermidade e você lá. Será mesmo que Jesus não cura mais ou a igreja não está obedecendo o que ele ensinou para fazer? Se eu perguntar aqui, quantos quando ficam doentes, tomam remédio da palavra de 3 em 3 horas? Se levantar a mão 20 aqui é muito, irmão. Agora, quando o médico vira para você, eu não estou pregando contra a medicina, acontece que eu queria que você tivesse metade da fé que você tem no médico, que você conheceu ontem, e disse para você que você tem que tomar o remédio 3 vezes por dia, tu vai lá e toma 3 vezes por dia. E se você esqueceu uma vez, você pira. Ai, meu Deus. É antibiótico. Se esquecer, está efeito contrário. Vou morrer amanhã. Começa desesperado. Bom, tome o remédio. Seja sábio, seja prudente. Agora, por que quando o médico dos médicos deixou aqui uma bula, dizendo para você confessar a palavra, você não é capaz de decorar 3 textos de cura 3 vezes por dia e proclamar? Em quem você está crendo de fato? É duro, mas é a verdade, irmão. Nós precisamos realmente acreditar nisso aqui. O médico dos médicos disse, eu enviei a minha palavra e a minha palavra vos curou. Então nós precisamos confessar essa palavra. 3 vezes ao dia, 1 vez ao dia. E você vai confessando a palavra. Olha o que Jesus faz. E perplexo com a falta de fé por parte dos seus, passou a percorrer os povoados vizinhos, os ensinando. Até Jesus, quando percebeu que o povo não estava pronto para receber, foi humilde para chegar, abrir a Bíblia e começar a ensinar. Uai, não adianta eu ficar aqui. Recebam. Eles dizem, recebam o quê? Posso, não posso? Não, coitado de mim. Miserável homem que sou, isso não é para mim, isso é para outro. Não, é da vontade de Deus que eu fique doente. Essa era a fé das pessoas. E essa é a fé de muitos crentes. Não, Deus colocou isso aqui para mim aprender. Isso aqui é porque eu falei mal da vida de fulano. É porque eu saí lá da minha igreja, lá meu pastor falou que eu ia ser amaldiçoado se eu saísse da igreja. Agora eu estou com problema na coluna. Porque o pastor me amaldiçoou. É porque você botou fé naquilo que o pastor falou e não no que a palavra de Deus disse. Fé no lugar errado. Fé errada. Fé no medo. Como você não tinha substância, tudo que falou, você creu. Então se enche de substância. Saiba quem você é em Deus. O apóstolo Paulo vai orar. Oro para que os olhos do vosso entendimento sejam abertos, para que vocês tenham um entendimento do tamanho da herança que os santos possuem. E aí, meu irmão, você pega e confessa a palavra. Jesus saiu por todo lugar ensinando, o reino de Deus chegou, o reino de Deus é isso, a vontade de Deus para vocês é essa, eu sou o Messias, Isaías profetizou, o que Isaías profetizou, ele vai tomar sobre si todas as dores, todas as enfermidades, isso aconteceu, eu sou o cumprimento das promessas. E aí depois certamente que ele orou de novo, e eu tenho certeza que o nível de sinais e maravilhas cresceu drasticamente, porque as pessoas podiam crer, porque tinham substância para isso, e sinais acompanham aqueles que creem. Aleluia, que bom que você sabe disso. Segunda coisa a fazer até que a cura se manifeste plenamente. A primeira foi confessar a palavra, meditar na palavra acerca do tema que você precisa. Segunda,
Gratidão por fé. Lucas 17, verso 12. Lucas 17, verso 12. Ao chegar num povoado, 10 leprosos foram em sua direção e ficaram a certa distância. Então, aos gritos, clamavam seu nome: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ordenou-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Preste atenção nisso aqui. Eles estão pedindo para ser curado da lepra. Jesus libera uma palavra. Jesus libera uma direção para eles. Jesus diz: vá até o sacerdote. Houveram momentos que Jesus disse: vá e lava seu olho ali no poço, no tanque. Mas para esses aqui Jesus disse: vá até os sacerdotes. E olha o que acontece. E aconteceu que enquanto, diga comigo, enquanto eles caminhavam, foram purificados. Isso aqui é lindo. Isso aqui é lindo, que mostra para nós cura processual. Mostra para nós cura que vem de processo. Existe milagre. Milagre é cura, é doença saindo instantaneamente. Milagre é instantâneo, mas existe cura. Jesus liberou a palavra. Gente, como é um leproso? Depende do nível do estágio, mas falta carne, falta dedo às vezes, falta orelha, vai comendo tudo a lepra. Seria um dos tipos de hanseníase que nós temos hoje, graças a Deus temos cura. E ali, aqueles homens sem pedaços do corpo, aqueles homens com o corpo todo ferido, imagina só, quando Jesus falou, sabe o que aconteceu a olho nu? Nada. Porque a condição é, indo, vai acontecer. Então, enquanto Jesus disse, aconteceu alguma coisa? Nada. Quando que aconteceu? Quando eles começaram a andar. Mas agora imagina isso aqui. Jesus diz, eles olham. Se eles ficassem ali pensando, com os miolos deles, dando razão para a mente deles, provavelmente, e é o que eu digo, irmão, seja rápido em obedecer a Deus. Aprenda esse princípio. Quanto mais rápido você obedecer a Deus, menos conflito na sua mente você vai ter. Quanto mais você demora, mais a sua racionalidade ganha espaço. Isso é para tudo. Deus virou para você e falou assim: vai lá e dá essa oferta para fulano. Espera 10, 20 minutos para tu ver. Começa um monte de porquê você não deveria ir. Agora, obedeça rápido. Por quê? Porque a vida vai te apresentar uma série de condições do porquê você não deveria fazer. Agora, certamente que eles foram rápidos. Jesus disse: vai no sacerdote. Eles, opa! E que cena, irmão. Meu Deus, eu preciso muito que tenha uma Reinoflix no céu. Amém? Não, a gente tem a eternidade inteira. Ele vai deixar nós ver tudo, não vai não? Voltar lá, imagina essa cena, irmão. Hollywood tem que fazer isso aqui. Os caras andando e a pele dos caras fechando. Aí, essa aqui é a minha imaginação, tá? Estou dizendo que aconteceu, não. Aí dá uma paradinha, para. É só a minha imaginação, tá? De hollywoodiana. Imagina só. Oh, olha! Não é que o homem fala e acontece mesmo? E quando chegaram no sacerdote, por que Jesus manda ir no sacerdote? Porque a lei dizia que quem verifica se a pessoa está livre da lepra, naquele tempo era o sacerdote. Agora imagina eles saírem de lá para ir no sacerdote e passar vergonha de nada acontecer. Isso, com certeza, afrontou a mente deles. Sabe o que acontece se você apresenta a lepra para o sacerdote? Presta atenção nisso aqui. Se você apresenta a lepra para o sacerdote e ele diz, você não está curado, você vai para fora do arraial. Você vai ser colocado sob observação 7 dias, vai voltar para a terra dos leprosos. Então, a obediência deles aqui estava custando muito para eles. Se eu chegar lá e eu chegar lá leproso, eu vou ser afastado do meio do povo de novo. Eu vou voltar para aquele lugar horrível de novo. Eu vou para fora do arraial de novo, para fora da cidade. Mas eles creram na palavra e foram. E esse processo aqui, meu irmão, é o processo da gratidão. Quando nós recebemos uma palavra, cabe a nós, com ações de graças, darmos passos de ações de graça. Aleluia, muito obrigado porque o Senhor levou sobre si todas as minhas dores. Muito obrigado porque eu sou curado. Muito obrigado, Jesus, porque toda a dor foi dissipada. Obrigado porque no mundo espiritual essa enfermidade já está seca. Eu te louvo por isso. De novo, não está conseguindo colocar em palavras, cante um louvor, faça uma playlist no seu celular de músicas que proclamam o poder do nome de Jesus, e cante essas verdades.
E aí você vai, Deus forte e poderoso, nunca perdeu uma batalha. Aleluia, eu tenho um Deus que se preocupa comigo. Obrigado, Jesus, porque muito mais do que os meus amigos que se preocupam comigo, o Senhor se preocupa comigo. O Senhor se compadece das minhas dores. Aleluia, obrigado. Ações de graças e louvor. É isso que você vai fazendo enquanto não se manifesta, porque isso garante que você não vai plantar palavras erradas, impedindo aquilo que já começou de terminar. Por fim, não fale de novo, adore. A adoração. Terceiro ponto, a adoração. Nós não oramos como quem espera uma resposta, oramos como quem já recebeu. E sabe o tipo de oração de quem já recebeu? Adoração. Abra sua Bíblia comigo lá em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 21. Cantemos louvores ao Senhor, meu irmão. Ele tem livrado o seu povo. Desde a eternidade ainda não se viu um Deus que trabalha pelos seus como o nosso. Ele é aquele que ergueu a serpente de bronze no deserto, e todos aqueles que olhavam para aquela serpente, que era um símbolo do Cristo amaldiçoado, todos aqueles que olhavam para aquela serpente eram curados instantaneamente. Aleluia, glória a Deus. Ele é o Deus que o seu sangue nos umbrais das portas do povo hebreu não permitiu que a morte entrasse nas suas casas, e todos eles pelo sangue do Cordeiro foram livrados. Esse é o nosso Deus. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 21, fala de uma vitória do povo de Deus muito linda. Segunda Crônicas, capítulo 20, verso 21. Olha a orientação de Deus para o povo, como vencer a batalha. E como isso aconteceu. Depois de ouvir e deliberar com o povo, designou cantores para louvar ao Senhor, que saíssem na frente do exército, vestindo trajes sagrados, adorando e entoando. E eles entoavam, rendei o quê? Graças. A vitória ainda não tinha acontecido fisicamente, eles estão fazendo o quê? Rendendo graças. Rendei graças ao Senhor, então eles estão dizendo, obrigado, Senhor, cantemos louvores de gratidão ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha isso aqui, verso 22, meu Deus. Quando começaram a cantar e dar louvores ao Senhor, o Senhor provocou emboscadas contra os soldados de Amon, de Moabe, os guerreiros dos montes de Seir, que estavam invadindo as terras de Judá, e eles foram todos derrotados. Quando? Quando eles começaram a cantar louvores e adoração ao Senhor. Eles não cantavam, Deus, o Senhor vai fazer, eles cantavam, obrigado, o Senhor já fez, aleluia. E quando os cantores iam à frente, cantando e adorando, eles nem precisaram lutar, porque os anjos do Senhor lutaram por eles. Isso aqui é uma tipificação da vida do cristão. Quando nós adoramos ao Senhor, e aí nós vamos lá na história de Moisés, no cume do monte, Ur e Arão erguendo as mãos de Moisés, e a Bíblia diz que enquanto as mãos de Moisés estavam erguidas, lá embaixo Josué vencia a batalha. Enquanto Moisés adorava em rendição, dizendo assim, eu estou rendido, eu adoro ao Senhor, eu confio no Senhor, Josué vencia. Toda vez que Moisés começava a baixar a mão, o povo de Israel perdia a batalha lá embaixo. Qual é o nosso papel na vida dos irmãos que estão passando por luta? Erguer as mãos deles, lembrá-los das promessas de Deus, porque nós não estamos sentindo, nós nos compadecemos, irmão, do momento das pessoas. Nada disso aqui exclui o fato de nós sabermos que a doença dói, que a doença machuca mentalmente falando, que a escassez fere, que um marido não crente, atribulado, porque tem não crentes que são bons maridos, é uma dor numa família, nós nos compadecemos disso. Quando nós falamos para você, declare a palavra, não é diminuindo o que você está passando. A fé
não nega a realidade. A fé anda acima da realidade. Nós não estamos dizendo que o diagnóstico do médico é falso. Nós estamos dizendo que nós temos um diagnóstico maior. Nós estamos dizendo que antes do médico dizer alguma coisa, o médico dos médicos já disse algo, e tudo que ele libera no mundo espiritual. E a Bíblia diz que o mundo natural foi feito depois do espiritual. O mundo espiritual é maior, o mundo espiritual é mais real do que o mundo natural. Então, quando o natural diz alguma coisa, só pode ter efeito se o mundo espiritual não disse outra. Porque se o mundo espiritual disse, ele é a verdade. O que foi dito é a verdade. Então, o nosso papel é erguermos as mãos daqueles que estão cansados da batalha e dizermos: nós estamos aqui e nós estaremos com você até o final. Por quê? Porque você não vai cantar o cântico da vitória sozinho. Aleluia. É bom lutar guerras com os outros. A vida de um pastor, quando nós esquecemos da graça de Deus, ela é por vezes muito desgastante. Por quê? Porque quantas pessoas que você tem vínculo com elas? Você tem um número de pessoas que você tem vínculo com elas. Agora, quantas pessoas que um pastor tem vínculo? Quantas histórias que nós ouvimos e participamos? Algumas que eu conto para você, você só foi o ouvinte, você não participa, você não ouve, você não vê a lágrima das pessoas. E nós vamos nos conectando com cada história. E por vezes isso é muito desgastante, é muito doloroso, quando nós esquecemos da graça de Deus. E eu te digo, às vezes nós nos esquecemos da graça de Deus. Eu falava com os meus pastores essa semana, que o ministério é como você carregar toneladas e não sentir. Mas elas estão lá. Você não sente porque você está dentro de uma câmara de gravidade, sabe? Dentro de um lugar de gravidade zero, você pega um tubo de toneladas e você brinca com ele, sim ou não? Você fica ali: eu sou forte. E esse é o problema, é que às vezes a gente acha que a gente é forte porque a gente está segurando o tubo, sabe? A gente está dando conta de tudo. Né, Eric? A gente está aqui, falei com eles, e eles falaram assim: nossa, é muito bom, pastor, você definiu a nossa vida mesmo. E a gente está aqui, e a gente, uau, que força é essa? E aí quando a gente vai tirando os olhos da graça de Deus, a gente desliga da gravidade, né? A gente desconecta da graça, esquece que o segredo é o Senhor. Não dá 10 segundos, a gente volta. É esquisito, porque algo que durante meses não está te causando dano algum, peso algum. Do nada, você não recebeu uma outra notícia, você está bem, está tudo certo. Líderes aqui talvez já passaram por isso. Está tudo bem, está tudo certo, você não recebeu nenhuma outra notícia. E você está lidando há 15, 20 dias bem com aqueles desafios. Aí de repente, numa fração de segundos, aquilo começa a cair sobre a sua cabeça. Aí você: não estou entendendo. Estava tudo tão tranquilo, estava tão dando conta de tudo. Mas é isso, você se esqueceu da graça. Volte para a graça de Deus. Confesse que Jesus é que sustenta todas as coisas, Ele é o boi forte. E aí você começa a sair desse lugar de depender de você, de eu, depende de mim, eu tenho que fazer. Não, aleluia, essa obra só Deus pode sustentar. E de repente aquilo que estava te esmagando, que frações de segundos atrás você estava aqui tranquilo, de repente aquilo que estava te esmagando, você se apega à graça de Deus de novo, você... aleluia. Pronto, vamos lá. Aí você começa a sorrir. Aí as pessoas olham para pastores sorrindo. É fácil. Não, não é fácil. É porque a graça de Deus está sobre nós, irmão. Ela faz parecer fácil. Não que as dificuldades não existam. E nós precisamos ser essas pessoas que lembram os nossos irmãos da graça de Deus, de que Deus está com eles. Nós precisamos ser esses proclamadores da vontade de Deus para a vida dos nossos irmãos. E hoje, como igreja, nós vamos adorar a Jesus, como nós fizemos há um tempo atrás pela vida do Benício, como não deu para fazer aqui no culto, porque foi tão rápido, graças a Deus, a restauração do Lucas. Mas fizemos nos grupos da igreja, mandei áudio: adorem ao Senhor, porque eu já orei. Eu já orei, a esposa dele já orou, agora adoremos ao Senhor. Eu não quero que vocês fiquem agora orando, declarando cura na vida do Lucas. Não, eu só preciso que vocês creiam comigo. Vocês creem comigo? Amém? Então adoremos ao Senhor. Então eu estou ensinando para você, se nós oramos por alguém aqui que está doente, oramos, ou se oramos antes, se falamos para vocês, oramos, o que vocês fazem agora? Suporte para a pessoa, e diante do Senhor, ações de graças e louvor. E podemos fazer isso várias vezes, podemos fazer turnos de adoração, porque a adoração nos lembra que o reino de Deus está na terra.
Adoração nos lembra quem nós somos. Adoração nos lembra, sabe, da vida espiritual que nós vivemos. Quantas vezes nós chegamos cansados em um culto, nos esquecendo que vivemos na dimensão do reino de Deus, e aí alguém começa a adorar, a igreja começa a adorar, aí você até canta, né? Eu não quero sair desse lugar nunca mais. Por quê que nós cantamos assim? Porque estamos no centro da vontade de Deus, no lugar que fomos criados para estar, total dependência de Deus. A adoração, o ambiente de louvor nos lembrou do céu na terra, e quem nós somos em Deus. Então a adoração é isso, é muito poderoso. Então nós vamos adorar muitas vezes acerca do mesmo assunto, porque nós gostamos de falar, o ser humano gosta de se expressar, então já que o ser humano gosta de se expressar, nós vamos nos expressar certo, amém? Talvez se eu não levantar turno de adoração, como eu fiz pela vida do Benício, eu convoquei a igreja, o Ministério de Louvor, porque ela faz parte do louvor, falei, faça um culto de adoração ao Senhor pela cura do Benício. Eles não sabem disso, são coisas internas que acontecem na igreja. E eles vieram aqui rapidamente uma noite, toda a equipe de louvor, isso é família espiritual, irmão. Isso é família espiritual. Toda a equipe de louvor ali, adorando, cantando cânticos de alegria, e dizendo, Benício, você vive, Benício, você não tem sequela, aleluia. E aí, enquanto eles adoravam, naquele dia, Benício em coma, o pai, foi o pai que veio, né? O pai veio, irmão. A gente, obviamente, nem falou para ele vir. Por quê? Porque ele está lá lutando a guerra dele, a gente vai lutar por ele aqui. E de repente o pai entrou, e aquele ambiente de adoração, e os ministros de louvor cantando a respeito da cura completa do seu filho, e aquilo foi ânimo e força para ele. Então nós fizemos isso algumas vezes, e aí não há incredulidade alguma. Pelo contrário, a proclamação da verdade de Deus. Queria que vocês se colocassem de pé. Quando eu choro acerca de algumas coisas, como esse momento aqui, não é porque eu não creio na cura. Eu tenho entendido cada vez mais o coração de Jesus. Quando Jesus sabia que Lázaro iria ressuscitar. Jesus sabia que Lázaro iria ressuscitar, sim ou não? Mas Jesus chorou. Porque o fato de nós sabermos que algo vai acontecer, não muda a condição de dor, não muda o fato de Marta e Maria estar chorando. Jesus se compadece mesmo sabendo que o milagre iria acontecer. Ele sente a dor. E numa questão de cura, até que a cura se manifeste plenamente, isso não muda o fato de que a pessoa está sentindo dor, ela está lidando com desconfortos, com afrontas do diabo o tempo todo. Então por isso que às vezes eu choro, mesmo sabendo que a cura é uma realidade. Posso ouvir um amém?